Um carimbo, uma assinatura, a gente vê isso o tempo todo, né? Mas o que está por trás desses gestos? Qual é o verdadeiro poder que eles carregam para garantir a segurança nos momentos mais importantes da nossa vida? Bom, é isso que a gente vai desvendar hoje. Olha, para muita gente, falar em cartório é sinônimo de burocracia, de um monte de papelada. Mas a verdade é que essa papelada toda é o que forma a base da segurança jurídica que protege, nossa, quase tudo. Desde a compra de uma casa até o testamento que vai definir o futuro de uma família inteira. Mas vamos lá, alguém já parou para pensar por que esse sistema existe? De onde veio essa ideia? Para a gente entender o papel dele hoje, a gente precisa fazer uma viagem no tempo e voltar lá para a origem de tudo. E essa viagem, olha, ela começa muito, mas muito tempo atrás, lá no Antigo Egito, pois é. E a primeira parte da nossa análise vai traçar justamente essa evolução que é impressionante. Como é que aquela figura que só sentava e escrevia o que os outros falavam se transformou num assessor jurídico essencial. Essa imagem aqui mostra bem o ponto da virada. A função deixou de ser só registrar o que foi combinado. Ela passou a ser a de garantir que aquele combinado seja legal, que ele seja justo e, principalmente, seguro para todo mundo que está envolvido. E essa jornada levou milênios, literalmente. O grande pulo do gato aconteceu lá na Idade Média, quando o trabalho do notário ganhou o que a gente chama de fé pública. Ou seja, o que ele escrevia passou a ser considerado verdade por si só. Uma confiança que simplesmente não existia antes. Bom, toda essa história levou o processo que a gente conhece hoje em dia. Mas como é que ele funciona na prática? Quais são as etapas que garantem que um ato notarial seja tão seguro? Para ficar bem claro, vamos imaginar uma situação. Um pai quer doar o único imóvel que ele tem para um dos seus 3 filhos. Parece simples, né? Mas não é. O notário vai ter que guiar essa vontade por 4 etapas fundamentais para ter certeza de que a lei está sendo cumprida e que ninguém vai sair prejudicado. E de todas essas fases, a segunda, a tal da qualificação jurídica, é o coração de tudo, é o cérebro da operação. É aqui que o notário age como se fosse um juiz preventivo. No nosso exemplo, ele teria a obrigação de alertar o pai que a lei brasileira protege os outros filhos, que são os herdeiros necessários e que essa doação não pode ferir o direito deles. Isso, na prática, evita uma briga judicial gigantesca lá na frente. E essa ideia de prevenir conflitos leva a gente direto para a função essencial do sistema notarial. Porque, no fim das contas, o que é que uma pessoa está realmente comprando quando paga por um serviço desses? A ideia é simples, mas é muito poderosa. O serviço notarial não é um custo, é um investimento em tranquilidade. É mais ou menos como contratar um engenheiro para checar a estrutura de uma casa antes de comprar. Você está pagando para garantir que ela não vai desabar na sua cabeça no futuro. Então o ponto central é esse aqui, ó. O notário é um guardião da justiça preventiva, enquanto o judiciário lida com a justiça repressiva. Para simplificar, um trabalha para evitar um incêndio, o outro chega para apagar o fogo que já começou. Mas esse modelo de prevenção de incêndios é universal? É assim no mundo todo? E longe disso. O sistema notarial brasileiro faz parte de uma família, que é o sistema latino. Mas existem outras formas bem diferentes de garantir segurança jurídica por aí. E para a gente entender bem o modelo do Brasil, vale a pena comparar com os outros 2 grandes sistemas do mundo. O anglo-saxão, que é o dos Estados Unidos, por exemplo, e o sistema judicial, que a gente vê na Alemanha. Essa tabela resume as diferenças cruciais, e a mais gritante talvez está na formação. No sistema latino como o nosso, o notário é um profissional do direito, precisa ter um conhecimento jurídico profundo. Já no sistema anglo-saxão, tipo nos Estados Unidos, o chamado Notary Public não precisa ser advogado. A função dele é basicamente reconhecer uma assinatura, sem analisar o conteúdo do documento. E isso leva a gente a um ponto-chave do nosso sistema aqui no Brasil. A segurança é intrínseca. O que isso quer dizer? Que ela já nasce com um documento. Ela está embutida nele porque foi tudo elaborado e validado por um especialista em direito. Já no sistema anglo-saxão, a segurança é um produto que se compra por fora. Quando alguém compra um imóvel nos Estados Unidos, por exemplo, é super comum contratar um seguro de título. A segurança não vem do documento em si, mas de uma apólice de seguro que protege a pessoa caso alguma coisa dê errado com aquele papel. E para a gente fechar, vamos esclarecer uma confusão que é muito comum por aqui. Muita gente fala cartório para tudo, mas existe uma diferença fundamental entre a atividade notarial e a registral. Elas se completam, mas são coisas bem diferentes. Vamos voltar para o nosso exemplo da compra do imóvel. O notário cria a escritura, que é o acordo válido entre o comprador e o vendedor. Ok, mas é só quando essa escritura é levada ao registrador de imóveis que o mundo inteiro fica sabendo oficialmente que aquele imóvel tem um novo dono.
O registro da publicidade ao ato. Pensa assim, ó. O notário cria a chave, que é o documento válido, mas é o registrador que pega o megafone e anuncia para o mundo todo. Atenção, pessoal, a fechadura desse imóvel foi trocada. Sem o registro, essa troca da fechadura seria só um segredo entre quem comprou e quem vendeu. Dos escribas lá do Egito até os assessores jurídicos de hoje, a função do notário foi, no fundo, sempre a mesma: dar segurança e confiança. A tecnologia muda, mas essa necessidade humana de ter certeza, ela continua. E a grande questão para o futuro é justamente essa: como é que tecnologias como blockchain vão se encaixar nessa função milenar de ser o guardião da fé pública?